aqui no canal Expresso 1898, Vasco estreando aí no ano de 2023, nesse fim de semana, no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que tá uma porcaria, que é uma porcaria, que vem se tornando um campeonato que ninguém liga, um campeonato que beneficia, a gente sabe, a dupla Fla-Flu, um campeonato que o nosso presidente Rubens Lopes não dá uma igualdade de condições para todos os clubes, e Vasco e Botafogo principalmente tratando a competição como ela deve ser tratada. As 3 primeiras rodadas, pelo menos do Vasco, o Vasco vai escalar um time reserva, o Vasco que viaja para a Flórida também nesse final de semana para a disputa da Florida Cup. Então o Campeonato Carioca e a Florida Cup, o Vasco se dividindo aí nesse início de temporada. Para o Campeonato Carioca, o Vasco vai escalar um time ali mesclado com jogadores da base, alguns jogadores que terminaram a temporada de 2022 provavelmente não serão aproveitados no decorrer da temporada de 2023, mas para essas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, esses jogadores vão servir. Eu trouxe aqui a escalação provável, pelo menos o elenco ali muito próximo do que vai entrar em campo amanhã contra o Madureira, às 18 horas em São Januário, e a escalação é a seguinte. No gol aí, a gente vai ter o Thiago Rodrigues ou o Halls. A probabilidade de ser o Halls é maior, porque o Thiago Rodrigues aí vem com problemas com a diretoria do Vasco, a renovação dele, ele não conseguiu outro clube. Thiago Rodrigues no gol, Rodrigo na lateral direita, o Zé Vitor ou o Eric Pimentel na zaga, junto com o Ulisses, Paulo Vitor na lateral esquerda, Matheus Barbosa na volância, junto com Galaça, Laranjeira como armador do time, e Vinícius e Eric, Zé Santos fazendo o trio de ataque ali. Vinícius pela direita, o Eric pela esquerda, o Zé Santos como centroavante. A gente viu que esse time aí jogou algumas partidas, não esse time, alguns jogadores desse time jogaram algumas partidas da Série B do ano passado e não foram bem. Casos do Zé Santos, casos do próprio Eric, não conseguiram fazer um bom trabalho com a camisa do Vasco. Galaça, que vem de empréstimo do Curitiba, retorna ao Vasco aí, vai voltar a ser titular, pelo menos nesse início de competição. O Ulisses, que teve uma contusão também, voltando na zaga aí para fazer dupla de zaga com o Zé Vitor ou com o Eric Pimentel. Esse é o provável time. Também tem o Paulo Vitor na lateral esquerda, que também não foi bem na Série B do ano passado. Esses são os jogadores que provavelmente entrarão em campo amanhã com a camisa do Vasco para enfrentar o Madureira às 18 horas. A torcida do Vasco é uma torcida que está ansiosa para ver esse time de 2023 em campo. Vai encher São Januário amanhã, mas não para ver o time do Vasco real de 2023, que vai inicialmente para a Florida Cup. O elenco do Vasco que vai jogar amanhã é um elenco que provavelmente parte dele vai ser dispensada, outras vão voltar até para sub-20, sub-23. Então o Vasco aí indo para a Florida Cup como a principal competição de preparação para 2023, o Carioca aí sendo um laboratório para ver quem pode ou não pode ser aproveitado. O time que vai jogar a Florida Cup também está aqui, trouxe para vocês a arte aí. No gol deve começar o Alexander, porque o Ivan foi anunciado aí ontem, talvez não tenha condições de jogo. O Léo, o Puma Rodrigues na lateral direita. Na zaga, o Miranda ou o Robson Bambu. A tendência é que seja o Miranda, porque o Robson Bambu talvez falta de preparo físico faça com que ele não jogue. O Léo completando a zaga junto com o Miranda e o Lucas Piton na lateral esquerda. No meio ali deve entrar o Zé Gabriel que vem se preparando com o time há mais tempo, junto com o Jair, ou provavelmente até o Figueiredo aí jogando. O Nenê eu coloquei como camisa 10, também está se preparando, vai a partir da 4ª rodada do Carioca jogar. Orelhano, Eric Marcos e Pedro Raul fechando aí o trio ofensivo do Vasco. Eric Marcos, que vai jogar provavelmente porque também vinha treinando, mas não deve ser o titular do decorrer da temporada. Então o Vasco aí com esse time principal, esse é o time principal do Vasco, com algumas, óbvio, alterações ali no decorrer da temporada. Zé Gabriel provavelmente não vai ser o titular absoluto, como eu falei, o Eric Marcos também não deve ser o titular absoluto para o restante da temporada. Vasco que vai ter, a partir da 4ª rodada do Campeonato Carioca, como eu disse, o time principal, esse time aí que eu coloquei para a Florida Cup como o time que vai jogar a boa parte do campeonato até pelo menos abril, maio, quando devem chegar mais jogadores, e tem que chegar mais jogadores. O Vasco que ainda busca nessa janela jogadores, o Capasso pode ser anunciado também em breve, o Franco Fagundes esfriou a negociação, provavelmente o Vasco não vai mais negociar porque é um jogador que custa caro e vem de 6 meses apenas de um bom desempenho. Então é um investimento muito arriscado
para um jogador de 22 anos que ainda não teve uma sustentação ali em bons desempenhos para se investir tanto. Talvez o Vasco faça aí futuramente, em breve, talvez, uma proposta por parte do seu passe, 60%, como fez com o Piton, por exemplo. Talvez o Vasco faça uma oferta por 60%, baixando um pouco o valor, talvez tenha negociação aí. Esses são mais alguns jogadores que o Vasco está negociando. O Capasso, que deve ser anunciado aí como próximo reforço do Vasco para a zaga, e o Franco Fagundes, que mesmo tendo esfriado a negociação, o Vasco não desistiu do jogador. Então esse, galera, é o time do Vasco para o início do ano. São dois times, na verdade, um suplente, mesclado com jogadores da base, e o outro que deve ser encorpado aí para o decorrer da temporada, com reforço de um ou outro aí que deve chegar ainda antes de abril e maio, que é quando a 777 e o Paulo Brax querem fechar realmente um elenco completo. Eu já venho aqui e coloco, faltam 2 meias ainda, falta 2 laterais ainda, porque não dá para contar só com o Piton e o Puma Rodrigues. Por mais que eles comecem a titular, tem que ter reservas à altura. Não vejo o Edmar como um possível jogador que vai ficar no Vasco e vai ser uma opção direta para o Vasco no decorrer da temporada. Mesmo o Edmar tendo já jogado com o Barbieri tendo uma certa confiança no jogador, a torcida do Vasco e o Barbieri tem que ter noção disso. A torcida do Vasco não gosta do Edmar, então não pode contar com o Edmar um suplente direto, porque mais cedo ou mais tarde o Piton não vai poder jogar, vai ser suspenso, vai tomar cartão amarelo ou vermelho e vai ter que jogar o Edmar no seu lugar. E a torcida do Vasco não gosta do Edmar. Falta também um volante ali, o Zé Gabriel, a torcida do Vasco igualmente também não gosta. O Zé Gabriel inicialmente aí na Florida Cup até pode ser que comece a titular, mas o Vasco precisa contratar mais um. O Patrick De Luca se machucou, então como eu falei, não deve jogar aí esse início de Florida Cup, mas está no plantel para 2023, vai reforçar o Vasco sim para 2023, por mais que tenha se contundido. O Nenê é só pro Carioca, por isso que eu falo que tem que chegar pelo menos mais 2 meias e pelo menos mais 2 atacantes, um para substituir, para ser o reserva direto do Pedro Raul, e um para os lados do campo, assim, um segundo atacante, ou um ponta esquerda, ou um ponta direita, também legal, assim, que saiba botar fogo num jogo para entrar no segundo tempo aí, para ajudar o Vasco. Então, esse é o meu ponto de vista do que falta para o Vasco. Esse time para começar e jogar o Campeonato Carioca até pode ser que consiga alguma coisa, jogar uma semifinal, até uma final de estadual, mas para o brasileiro não dá para contar só com esses jogadores. Se o Vasco quiser brigar por uma Libertadores ou até uma Sul-Americana, eu acho ainda pouco. Então é isso, galera. Deixa um comentário aí, o que você achou desse time. O Vasco precisa melhorar, precisa contratar mais. Não deixa aí de deixar o like, não deixa de se inscrever. Fala aí se você gostou, se você não gostou, dê sua escalação. Tamo junto, saudações vascaínas sempre. Fui!